E alta forte no dólar. A moeda norte-americana bateu R$ 5,70 nas máximas desta terça-feira. Depois baixou um pouquinho. Thaís Herédia traz as informações para a gente. Como é que terminou o dólar? Thaís, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Terminou em alta, né? Foi mais um dia de alta muito forte da moeda aqui no Brasil, mais um dia de declarações do presidente Lula, a gente já vai ver daqui a pouquinho, uma continuidade do ruído, portanto uma continuidade da resposta do mercado, há uma percepção de risco muito maior, de uma ingerência que pode resultar em menor crescimento, pode resultar em atrasos para a economia brasileira. Eu acho que é isso que essa nova precificação, como a gente diz no jargão de mercado, é sobre a percepção de risco como a economia brasileira vai ficar. Márcio, vamos dar uma olhada aqui como foi o mercado hoje, a Bolsa, como tem muita oportunidade, ganhos em empresas exportadoras com um dólar mais alto, ganho em empresas exportadoras de commodities que de alguma forma tiveram uma recuperação do seu preço no mercado internacional, estão tentando segurar a Bolsa no atual patamar. A moeda teve uma alta mais forte, chegou a bater R$ 5,70, um pouco mais de 70 centavos, e durante a tarde um boato de que o Banco Central estaria sinalizando de que poderia fazer uma intervenção no mercado. Esse boato, que não se mostra real, não é, o Banco Central não costuma fazer esse tipo de comunicação com os bancos e com o mercado para dizer, escuta, o que você acharia se eu fizesse uma intervenção? Quer dizer, ele perde na negociação com o mercado se ele fizesse isso, mas de qualquer forma o boato acabou provocando uma alta menor e essa cotação de 5,66 hoje. Bom, Márcio, desculpa te interromper, claro. mas é porque eu quero falar um pouquinho mais sobre o dólar aqui, que eu acho que é uma coisa importante, né? O governo tem dito bastante sobre ataque especulativo, né? Muita gente na política falando do ataque especulativo. E eu fui entender, o próprio presidente, fui entender o que está acontecendo com a moeda americana. Tem economistas no Brasil que se dedicam a acompanhar a formação do preço do dólar no Brasil. Quais são os fatores que mais influenciam nisso? Eu conversei com Lívio Ribeiro, que é economista da Fundação Getúlio Vargas, mas sócio da BRGC Consultoria. Ele tem um modelo em que ele consegue acompanhar essa formação de preço. Vamos dar uma olhada aqui, Márcio, para entender uma coisa interessante, que é o seguinte. Olha o que aconteceu com os preços de 29/12 até 1º/7, até ontem, né? Isso aqui não leva em consideração o movimento de hoje no mercado. O dólar subiu contra o real 16,5%. O risco país, que é uma medida que exatamente capta a mudança de percepção de risco sobre o Brasil, subiu quase 16%. E aí, quando a gente olha para o que aconteceu com uma medida, um índice que acompanha o movimento do dólar frente a uma cesta das principais moedas do mundo, subiu apenas 4,5%. Então, aqui está explicado que o movimento do dólar nesse primeiro semestre do ano, ele foi majoritariamente provocado por fatores domésticos, Márcio, e não, sim, houve alguma influência da expectativa, por exemplo, sobre o que vai acontecer com o dólar americano, mas o movimento ele é majoritariamente em função do que está acontecendo aqui. A gente vai mostrar, então, o que disseram o presidente Lula e o ministro Haddad sobre, particularmente, esse dia de hoje e essa tensão que existe no mercado. Começando com o ministro Haddad, para resolver essa alta no dólar, o ministro da Fazenda voltou a defender um ajuste nas comunicações do governo. Haddad também reforçou a autonomia do Banco Central e o dever de manter a rigidez nas metas fiscais. Eu acredito que o melhor a fazer é acertar a comunicação, tanto em relação à autonomia do Banco Central, como o presidente fez hoje de manhã, quanto em relação ao arcabouço fiscal. Não vejo nada fora disso, autonomia do Banco Central e rigidez do arcabouço fiscal. É isso que vai tranquilizar as pessoas. Bom, durante a manhã, o presidente Lula disse que a alta do dólar preocupa e é fruto de um jogo especulativo. Já sobre as contas do governo, o presidente disse que segue cuidando dos gastos públicos. As declarações foram em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.
Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Muita gente fala, mas é preciso cuidar dos gastos públicos. É preciso cuidar do gasto público. E ninguém nesse país cuidou melhor do que eu. Ninguém. Posso te dizer, olhando no torroço, ninguém nunca cuidou mais do gasto público do que eu. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu que o BC se mantenha longe de narrativas políticas. Em meio ao embate com o presidente Lula, Campos Neto voltou a reforçar que a autarquia tem 4 diretores indicados pelo atual governo. I think all this narrative that the central bank has been political, I think we have to get away from that and explain what we're doing. And I think what we're doing has been very technical. The last decision was unanimous, and we now have 4 members in the board that were chosen by the current president. And I think what we need to separate it was what is the political narrative and what is the technical job that we need to do. Eu acho que de todas essas entrevistas que a gente tem, e você fica à vontade para falar sobre qual você quiser, ou sobre o conjunto da obra, que a gente percebe que há conflitos aí. Entre eles, a questão do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, dizer que é um problema de comunicação do governo. No mesmo dia que, mais uma vez, Lula volta a dirigir suas baterias, suas armas contra o presidente do BC. Essa é a comunicação a qual Haddad se refere? Você vê que nós temos um presidente da República e o seu principal ministro falando coisas antagônicas, né? Ou seja, o ruído da comunicação está exatamente aí, né? O ministro Haddad não pode nem desmentir, nem dar uma bronca pública no presidente da República, né? Ele vem tentando falar com o presidente Lula para dizer, calma, não vai por aí, né? Não pode sinalizar uma medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional, quer dizer, a briga do Lula com Roberto Campos Neto é uma coisa, a briga do Lula com a independência do Banco Central é outra coisa, a briga do Lula contra o patamar da taxa de juros é outra coisa e no final ficou tudo misturado. Então, o ruído também é gerado pela mistura dos temas e a confusão política e institucional que isso gera. Então, a reunião que o Lula vai ter amanhã, hoje passou-se o dia perguntando, tá, mas o governo vai fazer o quê? O que o governo pode fazer? O governo pode aumentar imposto para operação com câmbio? Pode, mas isso vai ter efeito? Não vai, né? O próprio Lívio Ribeiro, economista que eu acabei de ouvir, ele disse, Thaís, o mercado, muita gente fala em volatilidade. Não tem volatilidade, o dólar está numa direção só. E o que o movimento dos preços em geral tem mostrado é que há sim uma percepção de risco maior e o preço se mexe em relação a isso. Especulação tem? Óbvio que tem. Em qualquer momento, quando o dólar está subindo, quando o dólar está caindo, né? Há um especulador no mercado financeiro em qualquer lugar do mundo. Mas quando a direção é tomada para um caminho só e ela é alimentada por uma quantidade que se repete de ruídos, aí está claro que a comunicação tem causado a pior. E participa do problema. Exato, não é a única peça desse problema, mas participa. Passou a ser parte importante do problema. Obrigado, Thaís Herédia. O que tem assustado muitos